extremamente homenageado, sempre falando que a aviação teria papéis importantes na história da humanidade. Como instrumento de guerra, o avião iria substituir a cavalaria como instrumento de ligação entre os povos. Então essa contribuição é pouco conhecida, que vai de 1910 até um período em que ele começa a ter uma depressão muito acentuada no final da década de 20, que o leva ao suicídio em 32. Então, associar o suicídio de 32 ao uso do avião na guerra é, na verdade, reduzir o drama pessoal de Santos Dumont, que é um drama que ele já está vivendo desde 1910, com essa esclerose múltipla, com uma depressão muito forte, que levaria ao estado de desespero, de ansiedade. Ele tem várias cartas que ele escreve para os amigos, falando do desespero que ele está vivendo, da depressão que ele está vivendo, e, curiosamente, ele procura auxílio. Tá? Ele procura se internar, ele procura sair da depressão, mas não tem condições. E aí chega um ponto que, com 59 anos, ele se suicida em Guarujá. O Santos Dumont é o típico fruto, né, do auge da Revolução Industrial. Nós estamos falando de uma virada de século XIX para XX, onde as descobertas estão se tornando constantes, num ritmo acelerado, né? Os inventos, a própria mecânica, né, o próprio aparecimento dos motores, a explosão, a eletricidade, tudo isso mostra, né, cria um ambiente em volta de Santos Dumont propício a alguém que tem uma visão futurista, como era o caso dele. Então ele sabe utilizar muito bem esses inventos, é uma das características dele. Ele sabe reconhecer quando um invento tem, ou quando um determinado conhecimento tem uma possibilidade de um desenvolvimento. O próprio 14 bis, como, né, pode ser visto, ele é uma associação de outros inventos, como por exemplo a célula de Hargrave, né, que soltava pipas em formato das chamadas pipas caixote, formatos de caixote, e que compõem, de uma certa forma, a estrutura do 14 bis. Então a gente nota que ele tinha essa visão de saber aproveitar isso. O próprio aparecimento do motor à explosão, e Santos Dumont utiliza pela primeira vez o motor à explosão, o primeiro a utilizar o motor à explosão em um balão, foi criticado na época, porque isso era extremamente perigoso. Uma fagulha desse motor poderia causar uma explosão, e o Santos Dumont tem, né, uma ideia com relação a isso. Ele não só vira o escapamento do motor para baixo, como também afasta a válvula de escapamento do gás para longe do motor, então coloca no outro extremo. Então isso faz com que o aparelho se torne seguro. Então essa visão que ele tinha tecnológica de saber aproveitar o que realmente era interessante é uma visão ímpar, principalmente, né, para uma época que nós estamos mudando de um século, saindo vamos dizer assim, das carroças ainda puxadas, né, a cavalo, e já colocando os primeiros motores nessas carroças para se tornar o que vai ser os automóveis de hoje em dia. Só que ele tinha uma coisa que eu acho interessante, que eu uso até hoje, isso como filosofia de vida. Ele tinha objetivo, ele tinha uma meta para cumprir. Ele queria fazer com que o homem voasse. Isso que é interessante. Então, assim, só por esse feito de ter cumprido a meta, acho que ele precisa ser respeitado. A figura paterna foi extremamente importante para a formação da personalidade de Santos Dumont como ser humano, né, como homem, e também importantíssimo para Santos Dumont, o inventor. O primeiro porque o pai sempre teve foi uma figura representativa com relação ao modo de direcionar a sua vida. Santos Dumont tem uma das suas obras, um livro de 1918, fala dessa importância do pai com relação até ao gerenciamento do seu dinheiro. O pai, seguindo as normas do pai, que ele consegue gerenciar a sua fortuna de tal forma que ele faz os seus gastos nos seus inventos, mas nem por isso ele compromete
o valor final, né, dos seus bens materiais. E, sem sombra de dúvida, a questão também da parte científica que o Santos Dumont vai ter. Henrique Dumont era um engenheiro da Central do Brasil, tinha uma formação, era filho de franceses, tinha uma formação de engenharia e que, em um determinado momento da vida dele, conseguiu associar essa formação com uma visão de um verdadeiro, vamos dizer assim, agricultor progressista para a época. Ao comprar uma pequena propriedade no interior de São Paulo, ele consegue mecanizar essa propriedade, né? Tudo é feito através de máquinas, inclusive com a ligação de estradas de ferro, né? Linhas férreas dentro da propriedade, e isso faz com que a produtividade da fazenda aumente. Aumentando a produtividade, ele vem a se tornar um dos maiores cafeicultores, né, que o Brasil já teve em função disso. E é nesse ambiente de máquinas, é nesse ambiente de tecnologia mesmo, né, uma tecnologia para a época, uma coisa nova, que o Santos Dumont vai ser criado. É sabido que aos 10 anos de idade ele vivia pendurado nas locomotivas, né, da fazenda, pilotando inclusive as locomotivas. Então ele teve todo esse meio propício, né, essa ambientação tecnológica para crescer e desenvolver, a seu turno, também os seus conhecimentos e a sua paixão por isso. Até mesmo a questão de escolaridade dele, em que em determinado momento ele frequenta bancos de universidade, não nos cursos curriculares comuns, mas apenas como aluno ouvinte, em determinadas matérias, normalmente ligadas à área de engenharia, matemática, física e química, para poder utilizar isso de uma forma prática mais tarde nos seus inventos. O vínculo da Princesa Isabel com o Santos Dumont é a queda, né? O Santos Dumont cai num castelo ao lado da residência da Princesa Isabel. Ela, sabendo que ele sofreu uma queda de balão, ela oferece a ele um almoço, um petit déjeuner, para ele almoçar, enquanto ele está retirando o seu dirigível. E dá a ele uma corrente de São Bento, para dar sorte. Esse é o vínculo que tem, quer dizer, o que liga um ao outro, o fato que os dois são brasileiros, mas o que faz com que um conheça o outro é a queda do balão, que ocorre no castelo de Rothschild e que a Princesa Isabel está do lado. Quer dizer, a gente tem que olhar uma Paris em que a gente está pensando em grandes nomes, magnatas, riquíssimos, e que Santos Dumont, nisso é fantástico, cada queda dele ele transforma numa notícia positiva. Então essa queda do balão vai ser noticiada não porque ele caiu, mas é porque a Princesa Isabel dá a ele uma corrente, entende? Essa transformação do infortúnio num ponto positivo é fantástico em Santos Dumont, porque ele usa a fotografia e a imprensa. Ele está a par de que a fotografia tem uma força jornalística muito forte, então ele se deixa fotografar mesmo no acidente. Tá? Ele faz questão de ter sempre alguém documentando, porque aquilo tem muito mais força do que uma notícia de jornal. Então a popularidade dele na primeira década do século XX é impressionante. E aí caricaturistas vão pintando ele com todos os realces que uma fisionomia tem. Então só aparece Santos Dumont com seus trejeitos e tudo, mas que não, por exemplo, com a pulseira. Ele ganha uma corrente da Princesa Isabel. O caricaturista pinta uma pulseira. Agora, você pega nas fotografias, você só vê a corrente. Ele não usa pulseiras. Outro mito que se constrói muito em torno dele é a história da invenção do relógio de pulso, né? Não se tem muito bem, não se conhece muito bem a história, mas aparentemente o relógio de pulso saiu motivado por Santos Dumont. Santos Dumont teria se queixado ou comentado com Louis Cartier da dificuldade que ele tinha de olhar a hora em voo e idealizou, junto com Cartier, a ideia de colocar o relógio no pulso. E Cartier projetou um relógio que é lindíssimo, isso em 1904, aparentemente, e que foi comercializado só em 1911. Né? Agora, na verdade, a Marinha Alemã já usava relógio de pulso no final do século XIX. E antes mesmo, o relógio de pulso era uma joia feminina. Né? As mulheres usavam o relógio de pulso porque é um mecanismo muito preciso e delicado, tem que ser muito pequenininho,
e é símbolo de status social. Então, no início do século XIX, final do século XVIII, o relógio de pulso é uma joia feminina. Não marcava a hora direito, não, mas era uma joia. Então, o relógio de pulso, Santos Dumont tem uma participação, mas não é o inventor do relógio de pulso. Entende? Ele é um divulgador do relógio de pulso, sem dúvida. Eu acho que a gente deveria olhar um pouco o que é esse período em que Santos Dumont tem essa projeção internacional. Ele, em 1901, quando ele ganha o prêmio da dirigibilidade dos balões, o prêmio Deutsch, no mundo saem mais de 20 mil notícias de jornal sobre o feito. Né? É uma pessoa completamente pública. É um brasileiro, descendente de franceses, criado no Brasil, em São Paulo, principalmente, né, em Ribeirão Preto. Ele tem uma passagem em Campinas, mas com uma tradição francesa nessa criação, ele vai para Paris e vive a alta sociedade francesa numa Belle Époque. Uma sociedade, um grupo de pessoas ricas, com muito maneirismo, com muita preocupação com a apresentação, com a refeição, a comida, todos os hábitos, que é interpretado por outros países como sendo uma coisa afeminada. Né? Por exemplo, os ingleses vão olhar os franceses como pessoas cheias de trejeito, que são pessoas muito afeminadas. Né? E Santos Dumont está nessa sociedade francesa e está sendo visto, e há uma competição forte, por ingleses, brasileiros, que a gente pensava, o Brasil está saindo do escravagismo. Então, a sociedade brasileira é uma sociedade muito presa a outros valores, embora a alta classe social brasileira tenha uma participação com a França, uma presença muito grande, a França está muito presente, mas a grande população não. Então, essa figura de Santos Dumont é descrita em algumas horas como uma pessoa com trejeitos, maneirismos que destoam do que seria a figura masculina do cowboy americano, por exemplo. E essa leitura, ela perde a sua sensibilidade no final da década de 70, 80, 90, quando a questão da sexualidade atualmente na sociedade brasileira é um assunto presente e muito falado e muito valorizado e muito importante, e aí se relê isso colocando ele nos padrões que hoje a gente utiliza. Né? A questão homossexual, a questão gay, a questão metro, ou seja, termos que não existiam no início do século. E aí se passa a interpretar uma história de 100 anos antes com valores de 100 anos depois. Quer dizer, isso leva a um descompasso. Não conheço na documentação, nas cartas que Santos Dumont escreve, nem nada, nenhum elemento que leve a concluir que ele tinha paixões ou relações com amigos mecânicos, embora muitos biógrafos falem dessas paixões, essas coisas. Eu não conheço essas cartas. Tá? Em nenhum momento eu conheço documentos dele em que ele explicite essas relações. Tem uma posição do Gilberto Freire que eu acho curiosa, que o Gilberto Freire comenta o seguinte, que Santos Dumont, ele vivia com seus balões dirigíveis. Né? O mundo dele era satisfeito, era realizado com o invento, e ele então não tinha essas preocupações terrenas. É também criação de mito isso. Não fala-se necessariamente do Santos Dumont inventor, mas do Santos Dumont ser humano, né? O homem. E uma pessoa extremamente preocupada com a aparência. Né? Ele é considerado na época um homem que foge aos padrões porque ele tem todo um cuidado pessoal com a apresentação dele e que, de uma certa forma, acaba influenciando, né, na sociedade que o cerca. Porque, até a questão específica do chapéu dele, né, do famoso chapéu Panamá, que não tem essa forma original,
a forma do chapéu Panamá, né? O Panamá é apenas o tecido. Ele é feito